Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta à terceira parte da Maria Lívia. Estamos na reta final! Oh, meu Deus! Mas se você chegou neste canal através deste vídeo, se você está me conhecendo hoje, saiba que essa é a terceira parte dessa bonequinha. Nessa terceira parte vamos vestir. Este canal eu procuro trazer bonecas acima de tudo, porque eu amo fazer bonecas, então eu tenho uma maior facilidade com isso. Então está aí. Explore o canal, se divirta fazendo as bonecas, dá uma olhadinha nos próximos vídeos, nos outros vídeos. Garanto que vai ter alguma que vai te agradar. Tem alguns bichinhos também, mas eu acho que a maioria é boneca, né, gente? Então é isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, porque hoje a gente vai vestir a Maria Lívia. Já deixa o seu like aí, que esse vestidinho merece. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque ele está crescendo com a sua ajuda. A partir do momento que você assiste, que você dá o seu like, que você compartilha o conteúdo, o YouTube entende que isso pode ser importante para outras pessoas e que o conteúdo é de relevância. E aumenta a distribuição deles, aumenta a recomendação dos vídeos para mais pessoas, tá? E isso ajuda demais, porque eu acredito que mais pessoas gostariam de ter a oportunidade de fazer bonecas para presentear, para vender, para si próprio. Eu acho isso super legal. Então vamos lá, gente. Chega de blá blá blá, senão eu vou ficar conversando aqui um monte. E eu sei que vocês querem crochetar, é vestir a Maria Lívia de vocês, não é? Não é, gatinha? Então é isso, gente. Vamos aí aos próximos passos da Maria Lívia. Um beijo enorme no coração de vocês e até já! Vamos começar a roupinha da boneca. Então, na cor que você escolheu para a sua roupinha, faça 42 correntinhas, tá bom? Então, já comecei desfiando meu fio, vamos voltar, né? 42 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com você. 42. E após as 42 correntinhas, você vai pular o primeiro pontinho da corrente e voltar fazendo pontos baixos, tá? Serão 41 no total. Tá? Só voltar fazendo um ponto para cada elo de corrente, um ponto baixo para cada correntinha. Vou fazer os meus aqui e já volto. E aqui está a minha primeira carreira, então eu tenho aqui neste momento 41 pontos, certo? Porque a gente fez 42 correntinhas, mas pulamos um pontinho para começar essa carreira, tá? E agora, igual a essa aqui, faremos mais duas, tá? A 2 e a 3. Então, olha, você só vai fazer uma correntinha para virar o trabalho, tá? Fiz a correntinha, viro o trabalho e começo a tecer em pontos baixos, ok? Então, você vai fazer mais duas iguaizinhas a essa. Chegou aqui no final, faz uma correntinha e volta, tá? Vou fazer os meus aqui e já retorno com você. Bom, aqui estão as carreiras 1, 2 e 3, cada uma delas com 41 pontos baixos, tá? Agora, vamos para a carreira de número 4. Faremos aqui uma correntinha para virar. E virando o seu trabalho, você vai fazer 7 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E agora, eu vou pular 6 pontos de base, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 pontinhos eu não vou utilizar e a partir do próximo eu vou fazer pontos baixos e serão 15, ok? Então, eu vou fazer os meus aqui, ó, só lembrando, fiz 7 pontos baixos, 6 correntes, pulei 6 pontos de base e agora eu vou fazer 15 pontos baixos. Então, aqui, após fazer os 15 pontos baixos, eu vou voltar a fazer as 6 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6 correntinhas. Vou pular 6 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu volto a fazer pontos baixos e serão 7 para encerrar, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Vamos lá terminar essa carreira e eu já volto para passar o próximo passo. Bom, vamos lá, terminamos aqui essa carreira, né, que fizemos o vão dos bracinhos. Agora, novamente, eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ok? Vai dar 41, porque vamos fazer aqui, em vez de fazer aqui os 6 pontos, faremos os pontos em cima de cada elo de correntinha. Então, aqui são 7, 6 em cima das correntinhas, 15 pontos, mais 6 em cima das correntinhas e finalizo com 7 pontos baixos, tá? Vou continuar com 41 pontos de base. Então, vamos lá? Vou fazer a minha carreira aqui e já volto para passar o restante. E está aqui a carreira pronta. Essa carreira que a gente acabou de fazer é a de número 5, tá? 41 pontos baixos. Agora, vamos fazer 4 carreiras, a 6, a 7, a 8 e a 9. 4 carreiras de 41 pontos. Sempre para virar, para fazer a próxima carreira, você vai vir e fazer uma correntinha, tá? Fez a correntinha, vira, faz uma carreira. Chegou lá na outra ponta, faz uma correntinha para virar. E assim a gente vai fazer 4, tá? 6, 7, 8 e 9. 4 carreiras de 41 pontos baixos. Vou fazer as minhas e já retorno aqui pra gente fazer o próximo passo. E aqui está o resultado após fazer as 4 carreiras de ponto sobre ponto, né? A 6, a 7, a 8 e a 9. Agora, a gente vai fazer uma carreira bastante parecida para depois a gente fechar aqui essa volta, tá? Vamos fechar este círculo aqui para começar a abrir a saia do vestido. Então, aqui, essa próxima carreira, carreira de número 10, você vai fazer a correntinha para virar. Isso, a correntinha para virar e vai fazer 20 pontos baixos, um aumento e mais 20 pontos baixos, tá? Então, eu vou ter um aumento na carreira de número 10, ele vai ficar bem aqui no meio da carreira. Então, faça aí 20 pontos, um aumento, mais 20 pontos. Ficaremos aqui com 42 pontos e depois a gente começa a fazer a saia da bonequinha. E aqui está a carreira de número 10 finalizada. Eu tenho neste momento este resultado, tá? 42 pontos, porque a gente fez 20 pontos e um aumento, certo? Mais 20 pontos. Cadê o aumento? Deixa eu ver, deixa eu procurar ele aqui no meio. Tá aqui. Tá aqui o aumentinho. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai fechar este círculo, tá? Então, venho aqui no cantinho do início dessa minha carreira e vou fazer um baixíssimo. Peraí que eu peguei errado. Aqui. Vou fazer um baixíssimo e fechei o círculo, certo? Fechei o círculo aqui. E a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar em meio ponto alto, tá? Deixa eu só deixar esse ponto mais fechadinho, porque eu não quero nenhum vãozinho aqui que não precisa. Então, bem apertadinho aqui para não ficar o vãozinho. Isso, ó, ficou bem apertadinho. Então, como a gente vai trabalhar em meio ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas para iniciar essa carreira, tá? Agora, todas as carreiras, elas terão começo e fim. Eu começo com correntinhas e vou fechar com baixíssimo, tá bom? Então, essa minha carreira de número 11, eu vou começar ela com um ponto, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. E vou fazendo assim até o final, tá? Eu fiz aqui um meio ponto alto, agora eu vou fazer um aumento. E vou fazer isso até o final da minha carreira. Um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Chegando aqui no final, fecha com baixíssimo, mas eu estarei aqui pra gente começar a próxima carreira juntas, tá bom? Então, vamos lá? Um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto para fazer a carreira de número 11.
E aqui está a carreira de número 11 finalizada, tá? Lembrando que ela foi feita com um ponto baixo, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta. Deu 21, tá? A repetição aqui deu 21 vezes fazendo um meio ponto alto e um aumento. Agora eu tenho 63 pontos de base, mas eu vou pedir para que você não se apegue na quantidade, tá? Pode, se o seu deu diferença de 1 ou 2, não tem problema. Se a maioria dos pontos que você fez tem aqui os aumentos intercalados, você tá abrindo a tua saia, tá bom? Então, não se apegue à quantidade nesse momento. Se você ficou com 1 ou 2 pontos de diferença, não vai ter problema, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12 e ela será de ponto sobre ponto, ok? Então, eu vou aqui, ó, fechar a carreira de número 11 com baixíssimo. Vamos lá. Não vai desmanchar toda a sua carreira por causa de 1 ou 2 pontinhos, tá bom? Não compensa. Você tá abrindo aqui, é isso que importa, para você fazer a abertura da saia. 1 ou 2 pontos não vai fazer diferença aqui, então não se apegue nessa quantidade nesse momento, tá bom? Você conta para sua conferência, ótimo, mas 1 ou 2 pontos não é motivo para você desmanchar toda a carreira. Aqui vamos iniciar com duas correntinhas e vamos fazer só a carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, só dá toda a volta fazendo meio ponto alto e pronto, vamos terminar a carreira de número 12, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui está a carreira de número 12 finalizada. Vou aqui fechar no baixíssimo. Essa carreira, ela foi feita de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos aqui, ó, subir 2 correntinhas e para fazer a carreira de número 13. A carreira de número 13, você fará 2 meio ponto alto. Então, 1, 2, e agora eu vou colocar um aumento, tá? Então, um ponto e outro no mesmo ponto de base. E vou fazer assim por toda a volta, ok? 2 meio ponto alto e um aumento por toda a volta, tá? Vamos lá? Essa é a carreira de número 13. Vai dar 21 vezes essa sequência e você vai ficar com 84 pontos, tá bom? Se não ficar, dê diferença de pouquinho, desapega. Não vai desmanchar sua carreira por causa disso, tá bom? O importante é a gente tá abrindo aqui. E se você tá fazendo aumentos, você vai abrir essa saia. Não é 1 ou 2 pontinhos que vai fazer a diferença aqui na abertura, beleza? Então, vamos lá? 2 pontos, 2 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta. Carreira de número 13. E aqui está a carreira de número 13 finalizada. Lembrando que ela foi feita de 2 pontos e um aumento. 2 meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por toda a volta, tá? Vamos para a próxima carreira, carreira de número 14, e ela será de ponto sobre ponto. Então, aqui você vem, vai fechar no baixíssimo. Opa, que eu peguei demais. Vai fechar aqui. Pronto, no baixíssimo, vai subir 2 correntinhas e fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Eu tenho aqui neste momento 84 pontos de base, um pontinho para cada ponto, tá? Será a carreira de número 14. Vamos lá? E aqui está a carreira de número 14 finalizada, tá? Então, lembrando que ela foi feita de ponto sobre ponto, 84 no total. Coloquei aqui na minha boneca para a gente ter noção da abertura da saia, né? Assim você consegue ver direitinho a abertura dessa sainha. Eu não finalizei aqui ainda a carreira, só falta fechar no baixíssimo, tá? Então, vamos lá. Agora, daqui pra frente, para mim a abertura da saia já está legal. Se você quiser ela mais aberta, vai precisar fazer uma próxima carreira de 3 pontos e um aumento, tá? Se você quiser ela mais aberta. Para mim aqui eu acho que já tá legal, então o que farei daqui para frente?
somente carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer uma quantidade aqui como uma sugestão, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras aqui, provavelmente vai ser 6 ou 7 carreiras de ponto sobre ponto, mas eu volto para confirmar para você, para deixar como a sugestão de comprimento para este vestido, tá? Legal? Então, vou fazer aqui, então daqui para frente seria carreiras de ponto sobre ponto, até o comprimento do vestido adequado para o seu gosto. Tá? Eu vou fazer o meu como uma sugestão para você e já volto para dizer quantas carreiras foram, tá legal? Depois a gente vai fazer acabamentos aqui com botõezinhos, tá? Eu vou usar dessa vez botãozinho de pressão, para que você saiba que também dá para utilizar esse tipo de botão, mas se você for utilizar botão convencional, é só fazer as correntinhas, mas isso é um para outro momento, tá? Agora a gente vai terminar o comprimento do vestido. Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto para falar para você a quantidade que eu fiz. E aqui está o comprimento de vestido que eu sugiro para você, né? Neste comprimento aqui, ele vai ficar no meio da coxa da boneca e vai mostrar o detalhe do joelhinho, que é um charme, tá? Então, vai ficar, ó, mais ou menos aqui assim, tá bom? Depois daquela carreira de 2 pontos e um aumento, lembra que a gente fez 2 carreiras de aumento. A primeira foi de 1 ponto e um aumento, depois a gente fez uma carreira de ponto sobre ponto, depois 2 pontos e um aumento, certo? Depois dessa carreira de 2 pontos e um aumento, eu fiz 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, fui até a carreira 21 fazendo ponto sobre ponto. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E fica nesse comprimento aqui, eu acho que ficou super bonitinho, porque ele faz aqui, né, como se fosse um princesa aqui em cima, e vai mostrar o detalhe do joelho. Se você quiser maior, é só aumentar a quantidade de carreiras, tá? Agora aqui, para finalizar, você pode finalizar de 2 formas. Uma que eu acho muito simples e super funcional é você ir fazendo pontos baixíssimos por toda a volta, tá? Vai ficar bem bonitinho também. Se você quiser um tchanzinho a mais, algo a mais, faça uma correntinha, tá? Ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Opa, que desfiou aqui e não fica legal. Tá? Um ponto baixíssimo, uma correntinha por toda a volta, fica uma gracinha também. Se você quiser fazer só pontos baixíssimos, também vai ficar super legal, tá? Finalizando essa carreirinha de acabamento, você pode cortar a toalhinha e arrematar, e vamos aqui fazer o fecho para o vestido. Bom, e aqui está o vestidinho finalizado, tá? Com todos os arremates feitos, arrematei aqui, arrematei aquela sobrinha aqui do começo. Bom, vamos lá, para fazer o botão aqui atrás, tá? Eu vou usar aquele botão tic-tac, sabe? Aquele botãozinho de pressão, eu vou colocar um aqui assim. Se você vai utilizar um botão convencional, bom, vamos lá, eu recomendo você colocar apenas um até aqui, mais ou menos, tá? Tá vendo? Tem esse modelinho aqui, que é uma florzinha, que vai ficar legal. Essa cor também fica linda no azul. Vamos colocar aqui em cima, pra você ter noção. Olha, tem um rosinha, um azul. Apesar de ser lindo esse botãozinho, ele vai apagar um pouco no vestido. Olha, um cor de vinho também fica bem legal. Um salmãozinho. Então, você vai escolher o botão que você vai colocar, dependendo do tamanho. Se for mais ou menos neste tamanho aqui, eu recomendo um só. Um só já seria suficiente, tá? Para fazer a casinha, aqui você vai colocar o botão, e para fazer a casinha deste botão, correntinhas, gente. Deixa eu só pegar o fio aqui. Vai entrar, né, na altura que você primeiro faz a colocação do botão, depois você vem fazer a casinha para o botão. Vai introduzir o fio,
tá? Ó, introduza o fio, opa, vem cá, introduz o fio e vai fazer correntinhas suficientes para fechar o botãozinho, tá? Fez a quantidade suficiente de correntinhas? Para esse botão aqui, seria 7 ou 8. Você volta no pontinho do lado, ou até mesmo no mesmo ponto, você vai voltar e fazer um baixíssimo, tá? Cortar as linhas e arrematar. É esse o processo. Vou colocar o meu botãozinho aqui e volto para mostrar ele pronto para vocês, tá? E depois a gente vai fazer o sapatinho para essa princesa, tá bom? É um vestido simples, não tem muitos detalhes nele, porque ele já fica bastante elegante na boneca, tá? Eu vou vestir ele na boneca para vocês verem também. E se quiser fazer detalhes, você pode fazer aplicações de laços, aplicação de flores, fazer aqui um presponto que vai ficar super legal também, tá bom? Eu vou deixar dessa forma, porque eu já amei este vestido no corpinho da boneca, tá bom? Vou fazer meu botão aqui e já volto para mostrar para vocês no corpo vestido. Bom, vestidinho pronto. Eu falei para vocês que ia colocar de botãozinho de pressão, mas eu coloquei botão comum mesmo, já estava na mão, vai ser mais rápido, né? Está aqui. Vou vestir a boneca pra você ver como que fica no corpo. E depois a gente vai partir para fazer o sapatinho, tá? Então, vamos lá, vamos vestir essa bonequinha. Foi um bracinho, vamos para o outro. Voltando a ser criança, não é? Colocando roupinha em boneca, arrumando cabelinho. Aqui atrás, no botãozinho, você vê? Um botãozinho só, um botão apenas, é o suficiente para fechar. Fica abertinho aqui embaixo, mas não é nada que vá comprometer, né? E está aí, a boneca vestida. Ela fica aqui em cima como se fosse um vestido de princesa, certo? Depois eu vou mostrar ela mais completa em pé para vocês, né? Assim é um pouco difícil de ver, mas na abertura do vídeo, né, do tutorial, vocês conseguem ver ela em pezinho no meu colo, junto comigo. E está aí, vestidinho pronto. Gente, agora pode fazer qualquer decoração nele, que vai ficar super legal também. Eu optei por deixar assim, numa única cor, simples, mas você pode, além de mesclar cores, colocar aplicações, como eu falei, de florzinha, fazer linhas em cor diferente, fazer um presponto, né? Dá para usar a imaginação aí à vontade. Agora, a gente vai fazer o sapatinho, que é esse aqui, tá? Bora lá, então, calçar a nossa princesinha? Olá, olá, olá! Passando aqui para te lembrar de deixar o seu like aqui no vídeo, porque a Maria Lívia, ela tá pedindo que o vídeo dela tenha mais likes do que a da Maria Alice. Vai vendo, gente, se ela não está sendo um pouco audaciosa no pedido dela. Então já deixou o seu like? Você é inscrito no canal? Se inscreve, vai, vamos fazer esse canal crescer. Aliás, ele está crescendo de uma maneira muito orgânica, muito amorosa e com a sua ajuda, né? Assistindo os vídeos, compartilhando este conteúdo, deixando seu like, deixando seu comentário. Isso é tudo muito importante para mim, gente, para nós. Beijo, até já! O sapatinho da boneca, você vai começar com 8 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. E agora, você vai pular o primeiro elo da correntinha, que é esse aqui, e vai, a partir do segundo, fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um pontinho aqui, neste um pontinho eu vou colocar 3 pontos baixos dentro dele. Então, 1, 2 e 3.
Agora, do outro lado da nossa correntinha, você vai fazer 5 pontos baixos e no último ponto você vai colocar um aumento, tá? Então, vamos já tentar arrematar esse fiozinho aqui. Se você não conseguir, não tem problema, depois você dá uns pontinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Sobrou um pontinho que vai ser o nosso aumento, tá? Então, eu tenho aqui a primeira carreira do sapatinho. Neste momento, nós temos aqui 16 pontos. Então, só lembrando, 8 correntinhas. Comecei pulando o primeiro elo da corrente e fazendo aqui 6 pontos baixos, 3 pontos baixos dentro de um único pontinho aqui na ponta, no último deste lado, né? Então, fiz 6 pontos baixos, 3 pontos dentro do mesmo ponto. Já do outro lado, 5 pontos baixos e um aumento. Então, tenho aí a primeira carreirinha do sapato. E vamos para a segunda carreira. A segunda carreira, você vai começar com um ponto baixo. Deixa eu colocar meu marcador já nesse primeiro ponto. Um ponto baixo aqui, e no próximo ponto você vai colocar um aumento, tá? Então, começamos a segunda carreira com um ponto baixo e um aumento. Agora, 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. Continuando aqui, você vai fazer um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no primeirinho, opa, escapou. Um aumento, um ponto baixo e outro aumento. E agora, continuamos em ponto baixo, serão 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um pontinho aqui e você vai colocar nele um aumento. Então, temos aí a nossa segunda carreira pronta e neste momento temos 20 pontos baixos, tá? Vamos repetir o que aconteceu nessa segunda carreira. Eu comecei com um ponto baixo e um aumento, fiz 4 pontos, um aumento, um ponto baixo e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento para finalizar. 20 pontos baixos no total. E vamos agora para a terceira carreira, tá? Terceira carreira, você já começa com um aumento aqui no comecinho, tá? O primeiro ponto é um aumento. Então, um ponto e o segundo para aumentar. Vamos deixar o marcador aqui certinho para a gente conferir também os pontos. E vamos na sequência agora fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e último, 7. Agora, a gente vai repetir aqui um aumento, um ponto baixo e um aumento, igual da carreira anterior, ó. Um aumento, um ponto baixo e um aumento. Certo? E agora, continuando, fazendo em pontos baixos, 7 pontos no total. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho aqui 3 pontos baixos disponíveis. Vamos fazer. Bom, não era para ter 3 pontos baixos. Eu tinha um ponto dobrado aqui. Eu tinha feito um aumento sem querer aqui. Então, depois aqui dos 7 pontos, 1, 2, deixa eu só terminar aqui. Peraí que eu vou conferir com vocês, tá? Era para sobrar só 2. Vamos lá, ó.
Depois que eu fiz esse aumento aqui, são 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sim, sobrou 2. Eu tinha feito um aumento sem querer aqui. E coloquei a agulha no lugar errado. Eu vou repetir essa carreira, tá, gente? Como de praxe, para não ter confusão. Aqui, para finalizar, um aumento e um ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Desculpa o meu erro aí, mas acontece. Vamos lá, terceira carreira. Eu comecei com um aumento e 7 pontos baixos. Depois aqui, um aumento, um ponto baixo e um aumento. 7 pontos baixos, ok? Um aumento e um ponto baixo para finalizar. Então, a minha terceira carreira, ela tem aqui 24 pontos de base. E é com esses 24 pontos de base que faremos a carreira de número 4. Só que vamos fazer ela pegando só a alcinha de trás da carreira anterior, ó. Só a alcinha de trás. 2, 3. Então, 24 pontos somente usando a alcinha de trás da carreira anterior. Vou fazer a minha aqui e já volto. E aqui eu tenho a carreira de número 4 finalizada. Fiz 24 pontos, somente pegando a alcinha de trás da carreira número 3, ok? E agora a carreira número 5, faremos também de 24 pontos, só que neste momento vamos pegar as duas alças, tá? Então, ó, ponto normalzinho mesmo, duas alcinhas, 1, 2, 3... São 24 no total, vamos dar toda a volta, 24 pontos. Vou fazer a minha aqui e já volto com você. Então, estamos na carreira de número 5 e que ela tem 24 pontos de base. Então, aqui eu tenho a carreira de número 5 finalizada, 24 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 6 e nela você começa com 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, deixa eu colocar o marcador, né, que é importante para conferência também, pra gente saber igual aquela hora, para saber que estava errado, né? Então, eu começo aqui com 6 pontos baixos, eu fiz 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer 6 diminuições, então, pego as alcinhas da frente, puxo a linha, primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, e assim você vai fazer 6, tá? Quarta diminuição, quinta diminuição e a última. Vai sobrar aqui pra você 6 pontinhos e você vai colocar 6 pontos baixos, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, opa, peraí, desfocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só finalizar a carreira em pontos baixos, que são 6 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí a minha carreira pronta. Neste momento, nós temos aqui 18 pontos. Essa é a carreira de número 6. E já vamos aqui para a carreira de número 7. A número 7 é a carreira de finalização e você vai dar a volta em pontos baixíssimos nesse sapatinho, tá? Então, faça aí 18 pontos baixíssimos para que você finalize o sapato, ok? Então, 1, 2, 3, e assim você vai fazer por toda a volta. Chegando aqui no final, corta o fio, arremata, esconde por dentro, dá um pontinho por dentro e estará pronto o teu sapatinho.
E vamos aqui fazer a bolsa da nossa boneca, tá? Então, eu fiz aqui 9 correntinhas, vou pular o primeiro ponto e vou voltar fazendo 8 pontos baixos, tá bom? Então, primeira carreira, 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira carreira pronta, tá? Vamos para a segunda carreira. Eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e vou trabalhar nas alcinhas de trás. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos somente usando as alcinhas de trás da carreira anterior, e essa vai ser a nossa segunda carreira, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a última, 8. Então, eu tenho aqui 2 carreiras prontas, a 1 e a 2. A 1, ela foi feita com 9 correntinhas, voltei fazendo 8 pontos baixos, fiz uma corrente para virar o trabalho e fazer a segunda carreira, que ela também foi feita de 8 pontos baixos, mas somente pegando a alcinha de trás da carreira anterior. E vamos para a terceira carreira. Faço uma correntinha para virar. Agora, eu vou trabalhar pegando as 2 alças e vou trabalhar assim até o final da bolsa, tá? Então, uma carreira eu faço pegando as 2 alcinhas e a outra carreira eu vou fazer pegando somente a alcinha de trás. Então, as carreiras que têm o número ímpar, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, a gente vai fazer até o número 15, tá? Então, a 1, a 3, a 5, a 7, a carreira 9, a carreira 11, a carreira 13 e a carreira 15, todas serão pegando as 2 alcinhas. Quando você tiver carreira par, você vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e vai pegar somente a alcinha de trás do seu ponto, tá? Então, as carreiras 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 vão ser dessa forma, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Mais um, o último. Então, aqui eu fiz a carreira de número 4. Vou virar o trabalho, vou fazer a carreira de número 5. Vou pegar as 2 alcinhas. Fiz uma correntinha para virar e vou fazer pegando as 2 alcinhas da carreira anterior, o ponto completo. Vou chegar lá no final, vamos chegar lá no final. Vou fazer a carreira de número 6. Peraí, vamos terminar essa aqui primeiro. Essa aqui é a carreira de número 5. Veja, eu tô pegando o ponto completo, as 2 alcinhas da carreira anterior. Eita, que desfiou. Quando desfia, a gente para e começa tranquila de novo. Pronto, aqui. Essa é a carreira de número 5, então eu fiz pegando as 2 alcinhas. Vou fazer uma correntinha, vou virar, vou fazer a carreira de número 6, somente pegando a alcinha de trás, tá? E vou seguir dessa forma até eu completar a carreira de número 15. Lembrando que eu tô aqui na carreira de número 6, ok? Então, vamos lá, ó, 6, eu tô fazendo somente pegando a alcinha de trás. Vou fazer uma corrente, vou pra carreira de número 7. 7, eu vou pegar as 2 alças. 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7 e o último, opa, que eu tenho que pegar as 2 alcinhas e o último, 8. Vou virar, vou fazer a carreira de número 8. Vou aqui pegando só a alcinha de trás. Eu acho que ficou bem entendido, né? Então, quando for carreira par, você vai fazer somente a alcinha de trás. Quando for carreira ímpar, você vai pegar as 2 alças, tá bom? Isso até completar
15 carreiras. Lembrando que eu estou aqui com você na carreira de número 8, ok? Vou fazer as minhas aqui e já volto aqui. E aqui, após subir as 15 carreiras, eu tenho este resultado. Agora aqui a gente já pega, olha, e dá continuidade, fazer uma carreira de acabamento aqui, deste lado e deste lado, tá? Então, para cada pontinho, para cada carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Vai dar 14 no total, tá? Um para cada carreira. 2, 3... Opa, que tá difícil de entrar aqui. 3, 4... E vai fazendo isso até chegar na ponta. Tem que dar 14 pontos aqui, tá bom? Já volto. Então, aqui eu fiz os 14 pontos. Chegando aqui na pontinha, eu vou fazer um aumento, tá? Pra fazer a pontinha mesmo, ó. 1 ponto, 2 pontos. Vou fazer a outro lado aqui, tá? Onde a gente começou o trabalho. Lembra? A gente começou aqui, ó. Tá? Foi até lá, aí eu estava com a linha aqui. Do jeito que eu estava aqui, eu já virei, fiz 14 pontos. Agora, eu fiz um aumento na pontinha, vou fazer 6 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último pontinho aqui, eu vou fazer um aumento para fazer a outra quina. Pronto. Então, lembra, ó, 14 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento. E agora, eu vou voltar fazendo 14 pontos até aqui, tá? Lembra, um pontinho para cada carreira e eu vou fazer 14, beleza? Já volto. Bom, e é esse o resultado que eu tenho. Chegando aqui, eu vou cortar o fio pra gente fazer a outra parte, tá? Então, cortei, vou arrematar este fio, não vou usar ele neste momento, tá? Não é esse aqui que a gente vai precisar dele. Então, eu tenho este formato aqui, tá bom? Agora, eu vou precisar fazer a lateral da bolsa. Vai ter uma lateral aqui deste lado e uma lateral aqui deste lado, pra depois a gente poder fechar, tá? Então, a gente vai começar desse lado aqui, ó. Lembra? Terminei aqui, essa é a base para que você se localize aí, tá? Então, eu vou começar nessa ponta aqui, ó. Então, aqui nessa ponta, eu vou introduzir o fio e eu vou trabalhar na alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu vou introduzir o fio aqui, ó. Passo uma correntinha para fixar. Não fiz o meu primeiro ponto ainda, vou fazer agora. Então, ó, um ponto baixo, segundo ponto baixo, um meio ponto alto, segundo meio ponto alto. E agora, um ponto alto mesmo, tá? Eu fiz meio ponto alto aquela hora, agora eu vou fazer um ponto alto. 1, 2. Deixa um fiozinho aí longo para que depois você utilize, tá? Vou cortar, vou deixar uma sobrinha aqui para depois a gente usar. Agora, percebe? Eu tô nessa ponta aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, mas nessa ponta aqui. Então, eu vou virar o trabalho aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou introduzir a linha. Isso. Vou introduzir a linha aqui, usando somente a alcinha de trás do ponto. Vou fazer o primeiro ponto, 1, segundo ponto baixo, 2. Depois, essa ponta aqui da introdução, você vai arrematá-la pra dentro, tá? Agora, vamos fazer 2 meio ponto alto. Então, 1, sempre na alcinha de trás, tá? 2, e agora 2 pontos altos. Opa, então, aqui primeiro e aqui o segundo. E vamos cortar este fio também, deixando uma sobra para costura. Então, é esse o resultado que a gente tem até agora, tá? Ó, vou cortar, vou deixar uma sobrinha. E o que eu vou fazer agora? Arrematar este fio aqui para não atrapalhar. Arrematar este fio aqui para não atrapalhar, tá? Então, este
e a sobrinha aqui do comecinho que eu vou também cortar essa ponta, tá bom? Ó, só vou deixar essa ponta aqui e essa ponta aqui. As outras eu vou arrematar. Então, olha, eu tenho este resultado, tá? Agora, com a ajuda, eu vou costurar os lados com a ajuda da agulha de tapeceiro. Ó, percebe? Vai ser isso aqui, a bolsa, ó. Tá? Então, aqui, ó, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer as laterais da bolsa. Opa! Aqui. Aqui, unindo estes dois lados aqui, eu vou usar para ficar igual somente a alcinha de trás do ponto, tá? Então, percebe, ó, vai ficar ponta com ponta aqui, tá? E aqui vai ficar o fundinho da bolsa. Tá vendo, ó? Aqui ponta com ponta e o fundinho da bolsa. Então, agora é só costurar com a agulha de tapeceiro, respeitando aqui, ó, o espacinho que vai ter que ficar aqui, certo? A melhor forma aqui para você não se perder onde você começa a costurar é fazer realmente marcações com alfinete ou com agulha de outra, ou com linha de outra cor, tá bom? Mas olha, não tem erro, é só você dobrar que você vai pegar as pontas certas, ó, tá vendo? É nessa aqui que eu vou costurar. E depois eu vou dar uns pontinhos aqui embaixo, tá vendo, ó? Aqui eu vou fechar, tá? Você pode por aqui mesmo voltar, ó, e já fazer um pontinho aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, vou fazer um pontinho aqui. Aí, eu só voltar aqui, tá vendo? Volta por aqui mesmo. E vai começar a fazer a costura da bolsa, alcinha com alcinha, ó. Tá? Eu faço alcinha de fora com alcinha de dentro com alcinha de dentro, quero dizer. Pronto, vou fazer a costura da bolsinha aqui e já volto. Vou fazer os dois lados, tá? Faça você também, os dois lados. E assim, nós temos a bolsa. O que vai determinar o estilo de bolsa que você quer para sua boneca é o tamanho da alça. Você pode fazer uma bolsa de mão com uma alça curta. Você pode fazer uma bolsa de ombro com uma alça média. E você pode fazer uma bolsa transversal com uma alça grande. Então, faça correntinhas, uma alça de correntinhas de acordo com o estilo de bolsa que você quer para sua boneca, tá? Tem essas possibilidades. Uma bolsa de mão, que ela vai carregar aqui na mãozinha, uma bolsa de ombro ou uma bolsa transversal. E eu quero que você deixe aí nos comentários qual a bolsa, qual o estilo de bolsa que você escolheu para a sua boneca, tá bom? Então, está aí a bolsinha pronta. Eu vou fazer as correntinhas aqui, tá? Não sei ainda que estilo eu vou usar, provavelmente vai ser uma transversal, para facilitar, que eu sou um pouco prática, então eu gosto de ficar com as mãos livres aqui, nada caindo pelo ombro, então uma transversal no meu estilo seria melhor para mim, entendeu? Mas pro estilo de boneca que você está fazendo, vai depender do seu gosto mesmo. Vamos lá terminar essa bonequinha, só falta isso agora pra gente finalizar. Bom, tá aí, gente, eu fiz para esse tamanho aqui, para ela ficar no ombro, 70 correntes, tá? Não tanto por causa do comprimento, mas para passar pela cabeça, ok? O comprimento poderia ser até um pouco menor. Se você fizer com botõezinhos, daí você pode fazer até um pouco menor, tá? Então, tive que fazer em 70 pontos para passar na cabecinha, para ficar aqui na transversal. Tá bom? Então, aqui, né, você vai fazer de acordo com o estilo de bolsinha que você quer fazer para sua boneca. Bom, está aí. Nossa bonequinha está pronta. E chegamos no final de mais um projeto. Dessa vez foi essa foficha aqui, a Maria Lívia.
que eu fiz com muita leveza, com muito amor mesmo. Foi uma boneca super gostosa de crochetar. Aliás, não teve nenhuma boneca que eu não tive a mesma sensação. É tão bom fazer bonecas, gente. E eu acho que é altamente viciante, então toma cuidado. A partir do momento que você faz uma, você vai querer fazer outra, querer fazer outra, querer fazer outra. Cuidado que fazer bonecas vicia. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Se sentir à vontade, compartilha comigo o seu resultado. Você tem meus contatos aí na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu resultado, em ver essa bonequinha pronta. Se você me autorizar também, eu vou mostrar para todo mundo. E é isso. Espero que você tenha se divertido. Que essa boneca, que você fez, quem a receber, ou se for para você mesma, que também sinta toda a leveza e toda a alegria que foi ter feito ela, tá? Que ela seja impregnada pela leveza e pelo amor de fazer uma boneca como essa, né? E que a pessoa que receber também sinta toda essa energia, porque eu acredito que quando a gente faz alguma coisa com amor, a outra pessoa sente que isso foi feito com amor, foi feito com alegria, foi feito com leveza e foi feito com muita dedicação e carinho. Então é isso. Vamos aí ao próximo tutorial, que será a outra pernoquinha. Lembra que essa pernoquinha aqui, né, eu entrei com uma votação de quais, se você não sabe, né, foi feita uma votação de qual perninha vocês queriam primeiro, e esse formato ganhou, que era a perninha menor, e vamos para o próximo que eu vou preparar para vocês também com muito carinho. Um beijo no coração de cada uma, mas obrigada por estar comigo, isso é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!